noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Mais um caso de abuso sexual de menores é denunciado na Grande BH e o suspeito está preso. A nossa repórter Luciana Viana vai trazer os detalhes. Este não teria sido o primeiro abuso sofrido pela criança de 4 anos. O autor, de 20 anos, é primo da vítima e morava no mesmo terreno. Cidade do sul de Minas vive momentos de medo com série de explosões em agências bancárias. Até ônibus os bandidos incendiaram para dificultar a ação da polícia. Em BH, o trânsito ficou travado em vários pontos por causa de manifestantes pró-Lula. Política de assistência à população de rua vai ganhar mais um centro de referência em BH. Escola estadual envia comunicado aos pais e diz que os alunos terão que levar merenda de casa. Nosso repórter Igor Calham foi conferir. A justificativa da escola é que a Secretaria Estadual de Educação não mandou em 2018 nenhuma verba para compra de alimentos e gás de cozinha. E na política, a chance da ex-presidente Dilma Rousseff se candidatar ao Senado por Minas mexeu com os adversários. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. E já vá abrindo as gavetas aí para separar os agasalhos que você pode doar neste ano. Uma das maiores campanhas de arrecadação do estado já foi lançada. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Civil de Minas prendeu um jovem suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 4 anos. Isso aconteceu em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito negou o crime e atribuiu as ações a um sobrinho de 5 anos de idade. Segundo as investigações, este não teria sido o primeiro abuso sofrido pela criança de 4 anos. Esta mãe teve a filha de 4 anos abusada sexualmente. A família mora em Vespasiano, na Grande BH. A própria filha relatou o fato. Pela minha filha, eu espero que ela esqueça, porque ela tem apenas 4 anos. Eu acredito que ela vai esquecer e que a justiça seja feita, que ele pague por que ele fez. E que ele regenera, né? Porque não vem fazer outras vítimas. O autor dos abusos é Davidson Rodrigues dos Santos, de 20 anos, preso pela Polícia Civil 3 dias após o último abuso. De acordo com as investigações da Polícia Civil, os abusos aconteciam na casa da avó paterna, local onde a criança ficava enquanto os pais trabalhavam. E no mesmo lote morava o autor, o primo da criança. Na sexta-feira de manhã, a família dessa menor nos procurou falando que ela estava relatando que o primo do pai várias vezes estava molestando essa menina de 4 anos de idade. Ela falou que não aguentava mais que esse primo, que o Davidson, ele introduzia a mão no órgão genital dela. E aí teve um dia que ela não aguentou mais, ela falou com a mãe que ela já estava cansada disso. O suspeito negou o crime e atribuiu as ações a um sobrinho de 5 anos. Ele disse que ele não fez nada. Ele falou assim que os fatos aconteceram na casa da avó paterna da menor. Ele disse que ele chegou lá e que as crianças estavam brincando, que esse menor de 5 anos estava introduzindo a mão dentro da calcinha da coleguinha dele de 4 anos, que ele simplesmente brigou com as 2 crianças e que elas começaram a chorar e saíram bravas e que ele não fez absolutamente nada. A delegada chama atenção para o perigo que pode estar bem perto. Infelizmente, parece que mais de 50% dos nossos casos aqui, os abusos são praticados dentro de casa. Davidson vai responder por estupro de vulnerável e pode ser condenado a uma pena de 8 a 15 anos de prisão. A mãe acredita que os diálogos constantes com a filha a encorajou a contar o caso. Pelo fato da gente já conversar sobre esse assunto, ela se sentiu liberdade de contar pra mim e achar que era uma coisa natural, pelo fato de nós conversarmos sobre esse assunto. Então, ela que me calmou. E não confiar em ninguém, porque hoje em dia nós não podemos, porque eu nunca esperava, eu nunca imaginava. E olha o que aconteceu. Mais de 20 suspeitos fortemente armados explodiram caixas eletrônicos na cidade de Passos, no sul de Minas. Em menos de 10 dias, pelo menos 10 agências bancárias foram explodidas na região.
Mais uma cidade mineira viveu o terror provocado por quadrilhas especializadas em ataques a bancos. Criminosos fortemente armados explodiram caixas eletrônicos na madrugada desta quarta-feira em Passos. Na ação, 2 agências bancárias ficaram completamente destruídas com as explosões. No Banco do Brasil, o grupo conseguiu atingir os cofres e de onde tirou a grande quantia em dinheiro. Já na Caixa Econômica Federal, eles levaram joias penhoradas e mais dinheiro. Durante a fuga do grupo, teve troca de tiros. A informação é que pelo menos um dos criminosos ficou ferido e foi socorrido pelos comparsas. Para dificultar o trabalho da polícia, os homens atearam fogo em 2 ônibus em 2 pontos da rodovia MG 050. Os militares montaram um cerco na região entre Passos e Bom Jesus da Penha, mas até o momento ninguém foi preso e a quantia levada pelos bandidos não foi divulgada. Também na madrugada de hoje, criminosos explodiram um caixa eletrônico em Ipiaçu, no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Militar, a agência bancária ficou completamente destruída com a explosão. Os assaltantes também utilizaram mais de um veículo durante a ação. Viaturas perseguiram os criminosos, mas não conseguiram prendê-los. A polícia não divulgou informações sobre a quantidade de dinheiro que foi roubada. Os criminosos permanecem foragidos. Um grupo de manifestantes protestou hoje de manhã aqui na capital contra a prisão do ex-presidente Lula. Eles colocaram fogo em pneus e bloquearam avenidas. Nós vamos agora para a nossa redação, onde está o repórter Marcelo Silveira, que tem os detalhes. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Olha, estes protestos começaram hoje desde as 6 da manhã. Inclusive, nesse momento, alguns manifestantes estão na Praça Afonso Arinos, aqui na capital mineira. São integrantes de movimentos sociais e sindicais que trazem faixas e cartazes em apoio ao ex-presidente Lula. Eles chegaram a fechar hoje pela manhã a rodovia 381 em Contagem, também 2 avenidas aqui na capital. A Polícia Militar acompanhou tudo ocorreu de forma bastante pacífica, mas na Avenida Nossa Senhora do Carmo, 2 ônibus foram parados pela PM e depois liberados. Os policiais chegaram a encontrar com os manifestantes pedaços de pau, 2 facas e também 2 canivetes. Inácia. Tá certo. Obrigada, viu, Marcelo, pelas informações. O assunto agora é a população de rua de Belo Horizonte, que no último censo chegou ao número de 4.500 pessoas. Hoje foi realizada uma reunião entre a Prefeitura, a Polícia Militar e o Ministério Público para alinhar as ações que têm sido implementadas aqui. O plano não é retirar os moradores das ruas, mas garantir que eles tenham acesso aos serviços públicos, como saúde e educação, e ainda revitalizar os espaços públicos que hoje são pontos conhecidos de consumo de drogas na capital. 2 secretarias municipais estão envolvidas diretamente no planejamento e na implementação das ações. Para a secretária Maria Caldas, Belo Horizonte está agindo diferentemente de outras capitais que vivem o mesmo problema. Nós vamos trabalhar com 4 eixos, né? O eixo da segurança pública, o eixo da promoção, da assistência, propriamente dita, assistência social e saúde, da inclusão produtiva e da requalificação do espaço público, né, de um ambiente urbano seguro naquela região. A área escolhida para esta nova fase do projeto é a Lagoinha, na região noroeste da capital. Profissionais de várias especialidades trabalham nas abordagens visando ajudar os dependentes químicos a se afastarem das drogas e a terem acesso a serviços de assistência à saúde. Os estabelecimentos comerciais da região da Lagoinha serão fiscalizados para coibir a receptação de mercadorias roubadas. Nós vamos trabalhar com a vertente de abordagem das pessoas em situação de rua que estejam envolvidas com o consumo ou com o tráfico de drogas. A gente já começou, é frequente quem passa pela Lagoinha ver a ação nossa de abordagem, de retirada de material inservível, de limpeza, é frequente, assim como a ação fiscal. Nós já começamos com um grupo de fiscalização dirigido exclusivamente para as lojas, para aqueles estabelecimentos no entorno da Lagoinha. A Prefeitura garante que nenhum morador de rua será retirado à força e que as equipes que trabalham nas abordagens ganharão reforço de pessoas com trajetória de rua e de profissionais da área cultural para aumentar a chance de sucesso. A gente prevê a criação de um centro de referência para a população em situação de rua na Noroeste, ali no Complexo da Lagoinha. A gente prevê a expansão da equipe de abordagem social também, inclusive
replicando um modelo que deu certo na Regional Centro-Sul, que foi incluindo pessoas com trajetória de vida nas ruas nas equipes de abordagem e também arte-educadores. Isso facilita a nossa aproximação. Então, a gente vai fazer a ampliação não só de assistentes sociais e psicólogos, mas também de arte-educadores e pessoas com trajetória de vida nas ruas. E também, numa perspectiva de curto prazo, a saúde também vai fazer a implantação de um CERSAM-AD na Regional Noroeste. Para o Ministério Público, Belo Horizonte está indo no caminho certo para reduzir a população de rua. Eu fiquei muito bem surpreendido com a apresentação desse plano. Primeiro, eu não sabia que ele já estava num estado tão avançado, né? Ele se mostrou extremamente qualificado e factível e atentando à questão da preservação da dignidade dessas pessoas que serão afetadas com a implementação dessa política. Dando certo, essa política pode ser modelo para o resto do país. Bom, gente, outro destaque de hoje é que mesmo com a decisão de manter a greve dos professores da Rede Estadual de Ensino, as aulas voltaram hoje na Escola Arthur Joviano, que fica no bairro Santa Efigênia, região leste, aqui da capital. Só que por lá, os pais dos estudantes foram surpreendidos com um comunicado da direção dizendo que não haveria lanche para as crianças que estudam só de manhã ou só à tarde. Cena que não era vista há mais de um mês na Escola Estadual Arthur Joviano. Os alunos voltaram às aulas, já que os professores desta escola decidiram encerrar a greve, que ainda é realizada pela categoria. O que era para ser um alívio, virou outro transtorno. É que muitos pais receberam este bilhete, que informa que a escola não recebeu em 2018 nenhuma verba da Secretaria Estadual de Educação para compra de alimentos e gás de cozinha. Por isso, aqui veio uma solicitação para que cada aluno traga o seu próprio lanche. O bilhete é assinado pela direção da escola e deixou bem claro que não será mais servida a merenda. A notícia revoltou os pais dos alunos. Acho um absurdo, porque já ficou um mês sem aula, ainda sem merenda para as crianças. Tem mãe que não tem condição de mandar uma merenda para o filho, aí não pode mandar um filho, já fica um mês sem aula. Agora, sem merenda, isso é um absurdo. E quando a gente não tiver dinheiro para dar para elas, comprar merenda aqui, ou a gente ir lá na padaria comprar alguma coisa, né, para eles levarem. E tá difícil, viu? Eu imaginei que fosse ser uma área afetada aqui a educação, cheguei a uma outra surpresa, que foi também alimentação. Então eu falo, é uma regressão muito grande para o país, né? Que eu falo, o básico que teríamos que ter para um filho, para uma criança, é alimentação, saúde e educação. E são as três áreas que estão precárias. Teve gente que foi pega de surpresa. Você está sabendo sobre essa questão que não vai ter merenda a partir de agora aqui na escola? Não estou sabendo. Cada dia a escola está pior, o ensino está pior, a merenda está pior, está tudo pior. Eu achando que a escola caiu muito. Agora que eu fiquei sabendo que a moça estava até falando com o pessoal ali, disse que o governo não mandou verba. Outros já trouxeram a lancheira preparada. Agora, manter ela cheia todos os dias não é tão simples assim. Hoje eu mandei um lanche, agora vamos ver amanhã, né? Se eu vou ter mais dinheiro para comprar lanche para ela lá na padaria, né? R$6. Todo dia você precisa gastar R$6. R$6, como é que eu vou fazer para comprar lanche para eles à tarde também, né? Porque à tarde também tem lanche. Olha, segundo a direção da Escola Estadual Arthur Joviano, a verba destinada à merenda e à compra do gás de cozinha está atrasada e por isso a cozinha da escola está fechada. Já a Superintendência Regional de Ensino Metropolitana disse que a diretora da unidade recebeu uma advertência pela conduta adotada e garantiu que, apesar do comunicado enviado aos pais, a escola continua sim oferecendo a merenda. Nós procuramos a diretora da unidade, que não quis se pronunciar. Nós fomos informados que uma reunião será realizada na próxima sexta-feira para discutir essa situação. E claro que nós aprofundamos o assunto junto à Secretaria de Estado da Educação para entender melhor o que aconteceu com essa escola e como então funciona o repasse do dinheiro para a compra da merenda escolar. E a situação é a seguinte, nós vamos conferir aqui no telão. Bom, lá nessa escola são 750 estudantes. Os repasses só da primeira parcela agora em 2018 para alimentação, manutenção e custeio chegaram ao valor de R$ 5.709,87 e mais quase R$1.000 para o gás de cozinha. Outras informações que a Secretaria nos passou é que está previsto aí o repasse de 10 parcelas deste mesmo valor para esta escola. Isso vai acontecer aí, a primeira já aconteceu e o restante até dezembro, a mesma quantidade de dinheiro para o gás de cozinha. E mais uma informação aí que pode ser a sua curiosidade, né?
Para o ensino fundamental, o repasse que é feito pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o valor unitário de cada estudante, gente, para a merenda é de 0,36 centavos. E para a educação de jovens e adultos, 32 centavos. Pouquinho para a gente qualificar aí mais a nossa educação, né? Bom, e agora a gente vai para o intervalo. Você vai ver a seguir: buraco aberto há mais de 2 meses na Pampulha continua causando transtorno para moradores da região. A gente fala agora de uma cratera aberta há mais de 2 meses na Avenida Heráclito Mourão de Miranda, na região da Pampulha, também chamada de Avenida Atlântica, e que tem causado muitos transtornos para quem passa no local. A cratera impressiona, tanto que tem gente que não gosta nem de passar perto. Quando eu vou passar com a menina aqui, a menina, não, vovó, vou cair dentro do buraco, não passa de jeito nenhum. E não é muita novidade os moradores do bairro Santa Terezinha conviverem com ela. É a 4ª vez que abre. Esse último buraco tem mais de 1 mês que abriu. Nas últimas chuvas que atingiram Belo Horizonte, a situação se agravou. Inclusive, aqui do outro lado da avenida, uma cratera também foi aberta. Tudo bem que numa proporção menor, mas diferentemente do outro lado, o serviço já foi feito, o que deixa os moradores ainda mais indignados. Descaso, né? Porque a obra já foi demorada. Foi o transtorno, né? Muita poeira, muito barulho. Foi muito mal feito esse serviço aqui. Depois que a nossa equipe terminou essa gravação lá na Avenida Heráclito Mourão de Miranda, a situação mudou. A Sudecap chegou ao local e deu início às obras de reparo no asfalto e na lateral do córrego. E por meio de nota, a Superintendência de Desenvolvimento da capital informou que esses reparos serão concluídos nas próximas semanas e sem custos adicionais ao governo municipal, pois o trecho está em garantia. Ex-governador Eduardo Azeredo, do PSDB, aguarda o julgamento do mérito do pedido de habeas corpus pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Ontem à noite, o pedido para anular a condenação do político a mais de 20 anos de prisão foi negada. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou a suspensão dos efeitos da condenação pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro no esquema que ficou conhecido como Mensalão Tucano. A defesa de Azeredo teria que demonstrar que houve constrangimento ilegal, o que, segundo o tribunal, não ocorreu. O Ministério Público Federal afirma que Azeredo foi um dos principais beneficiados no esquema de Caixa 2, montado em 1998, durante a campanha de reeleição ao governo de Minas. A defesa alegou erros no trabalho da corte e pediu novo julgamento. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o julgamento dos embargos infringentes da defesa está marcado para o próximo dia 24. Ainda não há data prevista para o julgamento do mérito do habeas corpus pela 5ª turma do STJ. Nós continuamos a falar de política. O nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco aqui no estúdio para esse bate-bola rápido e repleto de informações e análises para você se inteirar sobre o que está acontecendo na cena política mineira. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Muito bem, o nosso primeiro assunto é o seguinte: o STF, o Supremo Tribunal Federal, marcou para a próxima terça-feira a análise da denúncia contra o senador Aécio Neves no processo da Lava Jato por corrupção passiva e obstrução de justiça. A denúncia foi feita pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, que é comandada por Raquel Dodge. Se o Supremo aceitar a denúncia, Aécio Neves se tornará réu, junto com a irmã Andréa Neves, o primo Frederico Pacheco e o empresário Menderson Lima. O advogado de Andréa Neves, Marcelo Leonardo, pediu que o julgamento seja adiado em uma semana, porque o advogado defenderá um réu aí no Superior Tribunal de Justiça e assim ele não poderia participar do julgamento no Supremo nesta mesma data. Orion, se o senador Aécio Neves se tornar réu, quais serão as implicações disso? Por exemplo, considerando as eleições de 2018, ele poderia ser impedido de participar? Inácio, há uma forte tendência, sim, dele virar réu na semana que vem, nessa primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por uma combinação de provas robustas, fortes contra ele e uma frágil defesa. Agora, isso não vai impedir ele de disputar a eleição, caso queira algum cargo eletivo. Dificilmente ele deve disputar o cargo de senador, que é a reeleição, porque é muito difícil para ele neste momento. E também encontraria pela frente aí uma rival muito forte, que é a ex-presidente Dilma Rousseff, como já informamos aqui, será candidata ao Senado. Então a Aécio pode tentar
a vaga de deputado federal ou não disputar nada para cuidar da própria defesa, porque as provas são robustas contra ele, como demonstraram aquelas gravações em que ele pede R$2 milhões ao empresário Joesley Batista da JBS, acompanhada de uma ação controlada da Polícia Federal que filmou o primo dele recebendo aquela montanha de dinheiro. Esse é apenas um dos 9 inquéritos contra ele no STF. A gente vai acompanhar e trazer as informações para você, que é nosso telespectador. O Orion já adiantou essa história com a ex-presidente Dilma Rousseff, que na última sexta-feira esteve aqui em Belo Horizonte para mudar o endereço do título eleitoral dela. E nessa ocasião, os jornalistas perguntaram se ela seria então candidata ao Senado por Minas Gerais. A ex-presidente desconversou, não disse sim, nem disse não. Orion, a Dilma é uma candidata tão forte assim para abalar os adversários que andam meio preocupados com essa possibilidade? Sim, pelo fato de ser muito conhecida, foi presidente da República, as chances de ela se eleger senadora são muito grandes. Isso realmente inquietou o quadro político sucessório mineiro entre os aliados e desnorteou também os rivais. Por quê? Porque se existem 2 vagas para senador, considera-se que a partir da entrada dela teremos apenas uma. Isso incomodou os aliados e deixou os rivais sem rumo, porque eles não sabem quem vai querer encarar, não acha alguém para encarar, enfrentar Dilma Rousseff nessa disputa. Agora, isso não quer dizer que ela vai ajudar a reeleição do governador Fernando Pimentel. Ele tem outros problemas de ordem administrativa, por isso está tentando vender 40% das ações da Codemic, a estatal do Nióbio, para solucionar problemas como o fim do parcelamento do salário dos servidores, o fim do atraso no repasse constitucional dos impostos aos municípios. Ou seja, tudo indefinido ainda na cena política aqui em Minas. Bom, e para a gente encerrar essa conversa com o Orion, o nosso comentarista vai analisar para a gente agora a chamada dança das cadeiras dentro dos partidos, essa dança que se encerrou no final da semana passada, quando terminou aí o prazo para a troca de legenda. Muitos vereadores e deputados federais e estaduais por Minas estão de casa nova. Orion, a gente vai conferir as mudanças aqui no nosso telão para o nosso telespectador também acompanhar. Começando pela Câmara Municipal de BH, que tem 41 vereadores, nós tivemos o PSD e o PMN, cada um perdendo 2 vereadores, e eles indo aí para o PHS, para o PSL, PEN e PRTB. Vamos ver agora o que aconteceu, a movimentação lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós tivemos aí destaque para o PDT, que perdeu 2 deputados estaduais, e o PSD também. Em compensação, ganhou aí o Podemos 3 deputados, 3 parlamentares. A gente vai agora para ver a situação na Câmara Federal, também a movimentação dos deputados federais mineiros, destaque para o PSD, que perdeu 2, e o PR, que ganhou 2. A minha pergunta para você, falta ideologia clara dos partidos para prender os parlamentares lá e sendo fiéis? Porque isso acaba soando mal para o eleitor nessa troca-troca. Inácia, não existe identidade partidária ou programática nessas mudanças. Prevalecem 2 situações. A chance de eu me eleger mais nesse ou naquele partido e a questão do dinheiro. Entrou dinheiro na parada, porque partidos oferecerem até 1 milhão, 2 milhões para financiar a campanha de deputados. Porque neste ano não existe financiamento eleitoral de empresas. Agora, quanto a esses 4 vereadores que mudaram de partido, eles correm o risco de perder o mandato, porque a autorização de mudança de partido vale apenas para os cargos que têm eleição neste ano, deputado estadual, federal. Não tem eleição para vereador neste ano. Pode vir surpresa então, Com né? certeza. Obrigada, viu, Orion? Até semana que noite. vem. E depois do intervalo, você vai ver como participar da campanha promovida pelos Servas para ajudar pessoas carentes e moradores de rua durante o inverno. Um jovem de 18 anos e outros 2 menores de 16 anos foram presos com 64 barras de maconha na noite desta terça-feira em Coronel Fabriciano. Depois de denúncias anônimas, os policiais procuraram os suspeitos e que, ao perceberem a presença dos militares, tentaram fugir e acabaram caindo em um barranco. Eles foram detidos e encaminhados a um hospital, receberam atendimento e foram liberados. Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a delegacia. Este início de outono já está dando uma ideia de que o inverno vai ser rigoroso neste ano. E, inclusive, os institutos de meteorologia já estão confirmando isso. Por isso, as campanhas do agasalho estão de volta e a sua ajuda será muito importante. A nossa ajuda, né? O Servas, Serviço Voluntário de Assistência Social, já lançou a campanha Calor Humano. A meta é arrecadar roupas de inverno, sapatos, cobertores, que serão doados a instituições de acolhimento e centros de referência à população em situação de rua em todo o estado. E veja agora como ajudar. Neste espaço são colocadas peças de roupas que foram doadas para serem destinadas às pessoas em situação de rua, que passam as noites neste abrigo na região leste de Belo Horizonte. O albergue atende pessoas em situação de rua, 400 pessoas por noite.
E ano passado nós tivemos a grata surpresa de inaugurar esse espaço, que é o cabide social, com as doações mais ou menos de 1.000 peças do Servas. Isso nos ajuda porque a demanda no período de inverno aumenta. O abrigo é apenas uma das centenas de instituições que irão receber doações de uma campanha do Servas, serviço voluntário de assistência social criado há mais de 6 décadas e que trabalha em parceria com o poder público, setor privado e sociedade civil para realizar programas, projetos e ações que complementem as políticas públicas de desenvolvimento social. Diante da previsão de temperaturas mais baixas para o inverno deste ano, o Servas reabriu a campanha Calor Humano. A gente esse ano adiantou ela um pouquinho, então começamos agora já no início de abril, porque estamos com a previsão de um inverno rigoroso aí esse ano, de temperaturas bem baixas, assim como no ano passado. Então, para quando o frio chegar e as pessoas já estiverem precisando mesmo dessas peças, a gente, se Deus quiser, já tem em estoque, triadas, selecionadas e separadas para encaminhar para as entidades em todo o estado de Minas Gerais. Então, a gente tem abrigos para criança e adolescente, unidades de acolhimento para idosos, para bebês, hospitais filantrópicos, muitas entidades que atendem pessoas em situação de rua. Só no ano passado, quando foram registradas temperaturas negativas em algumas regiões em Minas Gerais, o Servas arrecadou mais de 30 mil itens de frio. Todas as peças de vestuário de frio são muito bem-vindas, então agasalhos, blusas de manga comprida, calças. Lembrando que a gente tem uma demanda muito significativa por calçados. E temos também uma demanda grande por acessórios, então cobertores, mantas e cachecóis, meias, isso também é sempre muito demandado. As doações já podem ser entregues em diversos postos distribuídos em locais estratégicos na capital mineira. Lembrando que a roupa tem que estar em boas condições de uso, né? Apesar que a gente faz uma triagem, mas tirar aquela roupa que não está mais usando, mas que ainda pode ajudar alguém e encaminhar para a gente. A lista com os locais de doações pode ser vista no site do Servas. Então fica a sugestão, vamos juntar aí nossos familiares e nossos amigos e fazer muitas doações. E aproveitando o convite, anota aí o nosso BandZap para a gente se comunicar, para você fazer denúncias de assuntos importantes. É o 31 99 772 7663. Te incomodou aí? Manda pra gente. Nosso jornal fica por aqui. Eu te convido para continuar com a gente o restante da semana, hein? Por hoje é só. Boa noite e até amanhã.